É hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos. Entrevista especial para você, contando histórias inéditas. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Poxa, nas estatísticas do YouTube, quase 90% das pessoas que nos assistem com recorrência não são inscritas. Então, ajuda a gente, vai agora lá, vai. Já dá um toquezinho, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like se você gostar, faça o seu comentário, deixe o sininho acionado também, que aí você vai receber a nossa comunicação sempre que tiver um material novo. E diariamente a gente está postando coisa nova, tá bom? Hoje nós vamos mostrar uma entrevista completa. Eu quero também agradecer aos nossos queridos patrocinadores. CrossFox Elétrica, a distribuição de materiais elétricos com total garantia e segurança. Grupo Hall Center, distribuidora de correias transportadoras e muito mais. LuxColor, a tinta da pintura inteligente. Atlântica Máquinas, mais do que máquinas, oportunidade de negócios. Premium Auto Shopping, compra, venda, troca e financiamento do seu veículo. Baltec, a empresa brasileira que mais lança produtos. Alibec Alimentos, tradição é a nossa qualidade. Ampla Saúde, transformar sua saúde, isso é Ampla. E Debrecht, a churrascaria, 4 unidades em São Paulo, o melhor churrasco gaúcho para você. E agora então vamos a mais uma entrevista especial no Flávio Prado Entre Amigos, mas não esqueça de se inscrever, ó. Vou sumir aqui e já apareço já com mais uma entrevista especial. Meus amigos, o Flávio Prado Entre Amigos de hoje vai trazer um tema diferente e até provocar você, porque a coisa é legal, é fora do padrão. Tanto é que nós temos 2 convidados, que é uma coisa muito rara. Normalmente a gente fala só com uma pessoa. Mas esse tema vale muito a pena, é uma coisa que eu curto demais. Eu amo de paixão a PNL, Programação Neurolinguística, mas esses 2 rapazes, eles extrapolam, vão além disso. Eu tenho o prazer de receber aqui o Leonardo e o Vitor, que fazem parte nas redes sociais com muito sucesso do Metaforando. Isso aí. É uma maravilha receber vocês, Vitor. Prazer enorme te reencontrar. Reencontrando, Flávio, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo. Obrigado. Leonardo, prazer em te conhecer. Prazer, muito fã do seu trabalho. Muito obrigado. Antes de qualquer coisa, sim, eu já fiz alguma entrevista pelo menos com certeza, com o Vitor. E você fazia sozinho a entrevista. Por que vocês estão em 2 agora? Maravilha. Bom, basicamente, de lá para cá, a gente conversou em 2020, 2019, se eu não me engano, tem um tempinho, né? De lá para cá, o canal Metaforando cresceu, né? Que eu sou criador do canal Metaforando, sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. Cresceu, ficou muito grande e eu precisava de uma ajuda, de um apoio na gestão das turmas. A gente tem mais de 37 mil alunos ao redor do Brasil. Eu precisava de uma ajuda na gestão. O Léo sempre trabalhou na parte comercial, na parte do atendimento, na parte estratégica e tal. Eu falei, conheci ele desde pequeno, né? A gente é amigo há muito tempo. A minha história do começo dos estudos do comportamento não verbal, das emoções, se mescla muito com a do Léo. Então, vários momentos ali, você acha que eu vou pro YouTube? Você acha que eu não vou? E o Léo sempre me deu muita dica, sempre trabalhou nessa área comercial, nessa área também de marketing, né? E conversando com ele, a gente acabou se juntando. Eu falei, cara, tá muito grande o canal Metaforando, a gente tá cada vez maior a marca, preciso de uma ajuda na questão da gestão. Você me ajuda a lidar com as turmas, com os alunos. E aí surgiu o Léo aí nessa parceria e hoje o Léo também é comentarista do canal Metaforando. Então a gente tem as nossas lives semanais analisando casos, desde polêmicas, enfim, casos judiciais, casos de política, e o Léo fica como comentarista, né? Sempre nessa visão mais estratégica, e a minha parte é a visão do comportamento da comunicação não verbal. Mas é por isso que a gente está em 2 hoje, porque toda semana tem as nossas lives, eu e o Léo estamos lá comentando situações polêmicas, políticas, enfim, quem quiser ver os comentários na parte de comunicação e comportamento, na parte estratégica, é só participar com a gente lá. Ô, Léo, quando eu falo em PNL, né, que eu sou apaixonado por PNL, eu estou minimizando o trabalho de vocês. Ele é baseado na PNL ou é alguma coisa mais ampla? Acho que é um pouquinho diferente, né, Vitor? Isso, assim, a programação neurolinguística ela é um arcabouço de técnicas, de inúmeras técnicas de comunicação, assertividade das pessoas, você entender laços pessoais, laços afetivos,
O que a gente fala, né, quando a gente fala de comunicação não verbal, é um escopo maior. Então a PNL pode estar ali em alguns estudos, algumas técnicas de comunicação não verbal. A comunicação não verbal propriamente dita, né, o que eu trabalho como perito judicial, né, a análise do comportamento não verbal, é você observar os sinais, os vazamentos emocionais. Não apenas para se comunicar bem, como é o foco da PNL. A PNL muitas vezes foca na boa comunicação e você ter aquele bom feeling da pessoa, né? A análise não verbal não é apenas isso. Você pode usar a análise não verbal, por exemplo, para entender a estratégia de uma pessoa, se ela está tentando te persuadir, se ela está tentando te manipular. Você pode entender também as emoções, como algumas técnicas que a PNL prescreve. E você pode também usar a análise para se comunicar melhor, que é quando você usa a análise em você mesmo. Aí eu faço isso direto, eu vejo uma entrevista, uma palestra, eu falo, cara, aquele tom, aquela impostação vocal não ficou bacana, eu falei muito rápido, eu falei muito devagar, não vou convencer ninguém com isso. Então, eu consigo usar a análise não verbal para além da PNL, para me comunicar melhor, entender as pessoas ao meu redor e conseguir ter um feeling melhor, um feeling emocional delas. Você era um perito judicial e aí você se aperfeiçoou e virou o metaforando, ou você era o metaforando e virou um perito judicial? Boa pergunta. Eu já estava estudando, eu posso dizer que o metaforando, como é conhecido, se tornou depois da perícia judicial. Eu me formei, a minha certificação ela foi emitida em 2018, tanto para perícia facial, né, que é a minha especialização, e em 2018 também saiu enfim, meu registro como investigador privado. E em 2020 o canal Metaforando explodiu com os vídeos da série de Among Us, com a análise do caso Neymar e Nájila que ocorreu em 2019, 2018. Mas acredito também que o canal Metaforando ele surgiu como um estudo de caso para os estudos do Vitor. Exatamente. Então, em muitos pontos, você vai ver em vídeos antigos que era assim, esse vídeo não é minha opinião pessoal, é uma análise de caso, é um estudo. O Metaforando ele surge assim, né, para resumir a situação. Eu tô lá estudando comportamento não verbal, por várias questões pessoais, era um cara muito tímido, não me comunicava bem, tinha vários problemas dentro de casa, não sabia expressar as minhas emoções. Fui enganado na escola, né? Tem essa história que eu sempre conto, a menina... Eu tava numa época, problemas em casa com os pais se divorciavam, era um menino muito retraído, muito reprimido. Comecei a gostar de uma menininha na escola, ela falou, pô, faz um aniversário na sua casa, você tem piscina e tal. Eu falei, pô, que legal, se a menina que eu gosto tá falando. Ela falou, posso levar uma amiga? Eu falei, pode, fiz a festa. Ela chegou 2 horas atrasadas e com um cara. E passou o resto da festa do banheiro com esse cara. Então ali eu falei, puta, preciso parar de ser trouxa, preciso começar a entender as pessoas, né? Até hoje a gente agradece essa menina por ela ter feito o Vitor criar o Metaforando que é hoje. Graças a ela. Aí nisso, comecei a estudar linguagem corporal, comecei a obter algumas certificações aqui nacional, passando alguns anos, fui estudando fora do Brasil, falei, cara, não sei se eu criasse um canal disso. Na época ninguém falava de linguagem corporal. A linguagem corporal ela era resumida a um slide numa palestra de inteligência emocional, falando assim, leiam o corpo fala. Era resumida a isso, a linguagem corporal, há 10, 15 anos atrás, né? Conversava muito com o Léo falou, cara, é um nicho diferente, é uma estratégia de oceano azul, de repente, tenta, tal, não sei o quê. Comecei o canal e o que falei? Falei assim, ó, eu vou estudar para passar no FFT, que é o Facts Final Test, que é o que permite você ser um perito facial, né? O Léo falou, cara, por que nesse paralelo você não posta os seus estudos? E os meus estudos eram assim, eu preciso estudar a emoção da pessoa, qual emoção ela está sentindo por meio dos sinais. Eu pegava um vídeo que estava em alta, Tata Werneck beijou o Thiago York, foi de propósito, foi combinado. Por que você não estuda isso e não publica o resultado do seu estudo? E usando o algoritmo ao nosso favor, que é Thiago York, era uma polêmica, agora é o Pablo Marçal. Então a gente sempre coloca uma polêmica que é para trazer o algoritmo às pessoas a isso. É que hoje em dia chega na gente, né? A gente não precisa mais fazer o algoritmo divulgar, porque hoje em dia acontece o negócio do Pablo Marçal, o pessoal vai lá no perfil dele, metaforando, analisa, dá um vídeo comentário, o pessoal traz pra gente. Mas aí começou assim, estudos de caso, postei aqui, postei ali, peguei a certificação como perito, continuei postando, aí explodiu, cara. Porque aí eu tinha um argumento, né? Eu sou o Vitor Santos, perito judicial. Como assim, então, um perito? Um comportamento não verbal? Aí explodiu. Aí o canal virou um sucesso absoluto. Ô Vitor, qual foi o seu maior acerto? Maior acerto? Uma pergunta assim super geral, né? Eu poderia responder falando sobre linguagem corporal, né? Falando que foi algum vídeo específico, mas eu acho que o meu maior acerto foi a minha esposa, né? A pessoa que eu escolhi para passar o resto da vida comigo. Poderia falar do dinheiro, né? Mas acho que tem coisas mais importantes que o material. Como eu falei, eu era um cara retraído. E quando eu estudava linguagem corporal, quando eu estava morando em São Paulo e fazendo faculdade, lembro que eu conversei com um amigo e ele falou assim, cara, você estuda muita coisa paralela, o que você vai fazer com isso tudo? Aí eu lembro que eu falei pra esse idiota, falei, cara, eu quero arrumar uma esposa boa e montar uma família. Ele deu uma risada na minha cara, falou, puta que idiota, cara.
Por que você não vai, sei lá, não vira professor, não vai fazer algo útil da sua vida? Quer casar, pô, depois a mina separa, leva metade dos seus bens. Mas eu não pensava desse jeito. Falava assim, poxa, eu queria achar uma pessoa legal. E a minha esposa Letícia, que é a mãe das minhas filhas, inclusive minha filha nasceu semana passada, a Aurora, da segunda filha, foi uma pessoa que ela era tão tímida quanto eu. E eu comecei a conversar com ela, tem toda uma situação, a gente estudou nas mesmas escolas desde... Sem estudar técnicas com ela, né? Nada. No começo não, mas depois você se desenvolve umas estratégias. Mas você vai contar quem juntou vocês, né? Aqui, ó, foi o cara que juntou a gente. E, puxa vida, comecei a conversar com ela, percebi que ela era tímida, aí me veio a questão da linguagem corporal. Eu falei, poxa, cara, será que eu consigo usar a linguagem corporal para de repente ajudar ela a se comunicar melhor? Porque nem comigo ela falava direito. E eu percebi que ela era tímida, que ela queria falar. E enfim, eu conto essa história também na internet, né? Já contei no meu canal, né? Quando eu descobri que era Amor Verdadeiro, né? O nome do vídeo. E conversando com ela, primeira coisa, assim, eu achava que talvez fosse um pouco de desleixo. Ela era muito tímida, muito retraída. E eu, cara, não é. O comportamento dela não é esse. Eu percebo que ela quer falar e não consegue, que ela guarda muita coisa aqui. E eu fui me adaptando à linguagem corporal dela. Acho que mais ou menos uns 5, 6 meses depois que a gente estava namorando, ela veio um dia que ela não falava, ela ficava muito quieta. Ela veio e me abraçou chorando. Pô, você é a primeira pessoa que me entende. Você sabe o que eu quero, que eu consigo conversar, você consegue me ouvir. Eu não preciso falar muito, você já entendeu o que eu quero. E daí pra frente acho que foi o meu maior acerto, sabe? Uma esposa, uma ótima, enfim, mãe das minhas filhas, a pessoa que eu escolhi para passar o resto da vida, uma pessoa que me levou de volta pro meu caminho da fé, né, que eu estava afastado, uma pessoa que me puxou de volta para Cristo. E é isso aí, cara. Acho que foi o maior acerto. O canal deu muito certo. Sou o maior especialista do mundo em questão de popularidade, mas acho que o acerto maior é com quem eu vou passar a eternidade, né, depois disso aqui. E qual foi o maior acerto no canal? Tipo assim, um caso polêmico que você teve dificuldade com as reações, né? Tem um caso que você fala, poxa, esse aqui... Tem os dois. Tem um super difícil e tem um que foi... Eu acho que fora um caso específico, foi um acerto de imagem, de técnica, de edição. Esse aí é complicadíssimo, cara. Você tá falando da questão da marcação vermelha. Da marcação vermelha, eu acho que foi um divisor, assim, né? Foi, o meu canal Metaforando mudou muito ali. Em termos de didática. Assim, eu falava muito sobre... Esse foi um acerto técnico, realmente. Eu sempre que eu falava pra pessoa, fulano mexeu tal músculo, era muito comum comentários assim. Como que ele tá vendo isso? Eu não tô vendo. Não, fulano mexeu, tá sentindo raiva. O Vitor tá inventando. Quando o canal começou a crescer e começou a furar a bolha, era comum comentários assim. Fala, pô, cara, o pessoal não tá entendendo o que eu estou dizendo. Como que eu acerto essa questão de mostrar pra pessoa? E aí, vendo os livros de anatomia que eu tinha lá pra graduação, eles sempre falavam de você, sempre mostrava marcando em vermelho o músculo. Falei, pô, acho que eu vou fazer uma edição dessa, vou sugerir pro pessoal, na época eu fazia sozinho, pra eu vou fazer e tal. Fazer uma marcaçãozinha vermelha no músculo. E eu comecei a marcar os músculos quando eu explicava. Perfeito. Isso foi um divisor de águas. O pessoal começou a gostar tanto que sempre que alguém reproduzia um vídeo do Metaforando, o pessoal fala assim, tem algum seu para aquela marcação vermelha do músculo? Cara, isso virou uma marca registrada, foi um grande acerto. Agora, um caso que a gente acertou, que inclusive o SBT me respondeu publicamente sobre isso, né? Que a gente acertou no sentido de espalhar sobre a linguagem corporal para o mundo, né? Foi um caso que ocorreu em 2018, Léo. Agora, dado exato. Acho que é 2018. É o canal é o vídeo mais esse do canal? Esse mesmo. Tem mais de 10 milhões de visualizações esse vídeo. E em 2018 aconteceu, acredito que foi 2018, uma situação onde um rapaz ele foi no SBT, no programa Roda Roda Jequiti, e tinha um sorteio para ganhar um prêmio, enfim, para ganhar uma bonificação ali. Esse rapaz ele faz ali o sorteio e ele tira o próprio nome. E na época isso foi um meme, viralizou. Nossa, rapaz, quais são as chances de você tirar o próprio nome e tal? Isso viralizou, isso foi pra rede, todo mundo se falava nisso. E começaram a me marcar. O Metaforando estava começando a ser conhecido ali, 2018 e tal. E eu analisei, observei alguns comportamentos. Falei, olha, ele tá parado, aí a câmera corta. A hora que volta pra ele que vai começar o sorteio, ele já tá ajeitando um papelzinho na mão. Aí eu dei zoom, mostrei que ele faz um movimento de mão. Mostrei que a reação de surpresa dele era que ele tira o próprio nome, não é genuína. Ele... olha só, sou eu. Não, uma reação... Olha, tem alguns indícios aqui que... Estranho, comportamento esquisito. Esse vídeo, ele ganhou tanta notoriedade que saiu vários jornais falando assim, perito, analisa, caso, não sei o quê. E assim, sempre com muito cuidado, com muito respeito ao SBT, sempre comentando com linguagem técnica, obviamente, a gente é profissional. Eu tenho que me apresentar diante de um juiz para defender uma tese, eu não vou falar xingando ninguém, claro. E o SBT me respondeu na época, né, emitiu uma nota oficial dizendo assim, o SBT respeita a opinião do perito Vitor Santos, mas foi averiguado que não ocorreu nada disso. Mas assim, eu falo que foi um acerto por quê? Primeiro, o vídeo deu muita visualização.
ali você viu como que é o trabalho de um perito, que é pausar, dar zoom, tirar o zoom, voltar, pegar uma referência bibliográfica daquele músculo, mostrar na tela o músculo, voltar. Então, aquilo é o trabalho da perícia que a gente faz. Foi bom também porque a outra parte, que no caso do SBT, viu, não se sentiu ofendida, entendeu que é uma análise técnica, que é o que eu faço com o Metaforando. Análise técnica, eu não vou pra xingar ninguém, pelo amor de Deus. Nem posso. Sem ofender. Não, pelo amor de Jesus Cristo. Entendeu que tem um embasamento histórico-científico, teve uma resposta positiva e o público conheceu, né? Porque teve ali 10 milhões de visualizações. Né? Então, esse eu acho que foi o maior acerto do canal. E teve algum erro, assim, que você fala, marcante? Erro. Teve um vídeo, assim, bem polêmico com o Whindersson Nunes, que ele é um erro pelo que eu faltei de falar algumas coisas. Sim. É um vídeo sobre depressão. Na época, o comediante, o humorista Whindersson Nunes, ele luta com a depressão, isso é fato público, né? Luta com a depressão há alguns anos. E basicamente ele foi falar sobre isso. E ele postou uma foto saindo do hospital sorrindo, né? E ele falou assim, olha pessoal, eu tô sorrindo e tal, mas eu não tô bem. E eu falei, olha, muitas pessoas sorriem quando estão em depressão, né? E eu falei, olha, o sorriso da depressão é isso, etc e tal. E eu fiz uma análise em cima disso, das pessoas mascararem com um sorriso. E ficou no ar, assim, um entendimento que eu acredito que possa ter gerado de que as pessoas que então estão chorando não é depressão, porque se o cara tá em depressão, ele mascara. Isso foi um negócio que eu falei, puta, eu devia ter feito um complemento. Falei, mas não é apenas quem está sorrindo que tá mascarando. Às vezes a pessoa, no choro dela, ela tá chorando e ela tá entregando a depressão ali. Faltou esse complemento. Sim. Então eu sempre comento isso. Naquele vídeo, eu fiz um comentário no vídeo depois, falar, pessoal, não é porque eu não disse que as pessoas que choram compulsivamente, que elas não, que isso é pigmento, isso é exagero. Não, a depressão pode levar ao choro exagerado, enfim, a outros comportamentos exagerados, porque é uma doença, né? Então faltou esse complemento em vídeo, porque a gente sabe que às vezes a pessoa vê o vídeo, mas não vai pro comentário. Mas esse acho que é um ponto que, assim, um erro que faltou complementar, sabe? O caso que te trouxe mais dificuldades, não sei se a palavra é essa, foi o da Flor de Lis? Não foi o da Flor de Lis, mas esse me trouxe muito ataque na internet. Eu fui bem xingado por esse vídeo na época, assim. Porque o caso Flor de Lis, né, relembrando brevemente, a mulher aparece, ela era deputada do estado do Rio de Janeiro, e ela aparece ali publicamente dizendo, meu marido foi morto, meu Deus, estou em prantos, minha família, né, que ela tem aquela questão toda de ter 50 filhos, a maior parte deles adotivos, né, adotados. E na época ela não era nem investigada, não era indiciada nada. Ela era só uma mulher que estava em luto, que tinha acabado de perder o marido, e ela vai, 2 dias depois da morte do marido, dar uma entrevista para a Rede Record, né? Para todas as emissoras, mas a Rede Record foi a que mais conseguiu arrancar informação dela, conversou com ela por mais tempo. E aí tem uma pergunta polêmica. O Domingos Meirelles, jornalista, olha para ela e fala assim, como a senhora está se sentindo hoje, 2 dias após a morte do seu marido? Ela abaixa o olhar assim, dá um sorriso, solta o ar assim, né? E aí ela vai para outro comportamento, faz uma cara de, meu Deus do céu, coitada de mim que estou viúva e tal. E na época viralizou esse trecho. E eu analisei, eu comentei, falei, olha pessoal, comportamento esquisito, isso é um sorriso de felicidade genuína. E esse vídeo bombou, viralizou e o pessoal metendo pau. Esse menino é um metáfora, não sabe de nada, é um moleque, tão besteira na internet e tal. A Record viu esse vídeo meu, mandaram um jornalista lá na minha cidade, falou, você pode fazer uma entrevista nossa, comentar sobre isso, sobre esse trecho? E eu comentei, falei, olha, é isso, é assim assado, é um comportamento tal, mas enfim, é só um sorriso, pode não ser nada, papá. Lançaram na Record, a galera caiu de pau de novo. 2 anos depois dessa entrevista, eu tô aqui em São Paulo, no DHPP, no Panelão, ministrando um treinamento para admissão, enfim, para os psicólogos da polícia Militar. E o policial levanta e fala assim pra mim, você viu que sua análise deu certo? Falei, análise? O que ele tá falando? Porque ele posta vídeo toda semana, né? Eu falei, qual? Ele da Flor de Lis. Eu falei, nossa, Flor de Lis? Postei isso aí 2 anos atrás. Ele falou, não, olha aqui. Aí ele mostrou a notícia pra mim. Ela tinha sido acusada, né, como sendo a mandante do crime do próprio marido, do assassinato do próprio marido. Eu falei, pô, 2 anos depois. Aí a internet virou, né? O pessoal, pô, você metaforando tinha razão. Subiu o trend no Twitter, metaforando estava certo, não sei o quê. Esse foi o caso que mais me trouxe ataque. Mas foi bem recompensador, né? Ela, inclusive, tá presa até hoje, né? Antes de você seguir, por que ela deu o sorriso? Dá para explicar isso pra gente? Por que ela tá em sorriso se ela, teoricamente, está em luto? Como é que é isso? Bom, é porque aí, seguindo o que a investigação policial provê pra gente, não era luto, né? Se ela é a mandante do crime, ela não tá em luto, ela tá forjando uma expressão de luto. O sorriso, quando ele surge na cara do mentiroso, né? Isso é explicado
nos capítulos finais de 2 livros. Um é o Unmasking the Face, do Paul Ekman, do Wallace Freeze, livro da década de 90, e o outro é um livro mais atual, um pouquinho, ali começo dos anos 2000, que é o Telling Lies, só do PhD Paul Ekman, né? Ele explica basicamente que quando você mente, quando você dissimula, você tem uma ligação emocional. Sempre, que é uma mentira que exige para você, assim, uma alta carga cognitiva, né? O que é uma alta carga cognitiva? É uma mentira que eu vou contar, que se ela der certo, eu obtenho uma recompensa e fujo de uma punição. Se ela der errado, eu tenho uma punição severa e não tenho recompensa. Nesses casos, você fica ansioso, nervoso, chama-se de high stakes lies, esse é o nome técnico, e você cria uma ligação emocional. Qualquer emoção. Medo de ser pego, felicidade porque a pessoa está acreditando, alívio porque a pessoa parou de te questionar. Então você vai ter uma ligação emocional quando você está dissimulando nesse contexto que a gente separou aqui. Contexto de high stakes lies, mentiras de alto risco. No caso da Flor de Lis, pensa. Uma carreira religiosa gigantesca, cantora, pastora. Uma carreira como deputada, então uma carreira pública. Uma imagem a zelar de uma mãe que tirou crianças da droga. Então isso tudo entra em jogo. Se ela é mandante do assassinato do próprio marido, olha o tanto de punição que ela tem caso a mentira não dê certo. Olha o tanto de recompensa que ela tem com a mentira dando certo. Ali, naquele momento, quando a entrevista é conduzida e uma série de perguntas é feita e o jornalista dá a entender a ela que ele está acreditando na história dela, aquele sorriso, na minha concepção, é o que a gente chama de dupe in the light, que é o alívio, a satisfação que o mentiroso tem de que a mentira dele foi acreditada. Ufa, acreditaram. Deu certo. Tanto que a pessoa olha mais pro entrevistado pra saber se ele tá caindo na mentira. Chama de facial checking. Então aquela questão de, tipo assim, a pessoa não tá olhando pra mim, ela tá mentindo, é irreal, né? É real, você vê que ela tá aqui, né? Ela tá aqui olhando pro Domingos Meirelles e tal. O alívio. Deu certo. Ele tá balançando a cabecinha, ele acreditou. Ufa. E claro que assim, o sorriso, que poderia ser, a pessoa fala assim, mas Vitor, esse sorriso não pode ser de qualquer coisa, não pode ter lembrado do marido dela um dia que eles saíram pra passear no bosque. Claro que pode, mas aí existem questões cognitivas. A gente nunca pega um único sinal para dar um valor a ele. Você pega o conjunto, né? Um dos 3 conceitos de linguagem corporal: contexto, congruência e combinações. Você pega combinações de sinais e essa combinação recebe um valor de uma emoção tal, de mentira, de verdade, etc, né? E aí, no caso, você tem vários sinais ali. Ela desconversa, ela faz uma negação de cabeça, estou muito triste, uma micronegação de cabeça, enfim, tem vários... Fez tudo isso. Tudo isso. E junto tem lá o microsorriso, na minha interpretação, de Up in the Light. Isso que você faz, e você faz de maneira genial, todo mundo, existem técnicas, tem algumas pessoas que extrapolam essa técnica. Perfeito. Muita gente joga futebol, mas tinha o Pelé, né? E hoje tem o Messi, o Neymar, enfim, aí você coloca quem quiser. Isso que você faz, as pessoas comuns, é que elas estão vendo ali, elas podem aprender, talvez no seu nível de conhecimento, mas elas podem ter uma noção, existe curso, existe como fazer isso? Ótimo, ótima pergunta, eu vou te responder ela com uma referência bibliográfica. No finalzinho, quem quiser ler o Telling Lies, né? Em tradução livre seria Contando Mentiras, livro do PhD Paul Ekman. É um livro recheado de artigos, né, de pesquisas conduzidas ali na Universidade, se eu não me engano, de São Francisco, que era o professor Paul Ekman, era professor emérito, e conduz uma série de pesquisas para responder perguntas como essa, e uma pergunta no final é assim: as pessoas podem estudar isso, elas podem ficar melhor? Será que alguém já é melhor por natureza, sim ou não? E ele conduz um estudo muito interessante, que é assim, ele chama pessoas de diferentes áreas profissionais, então ele chama psicólogos, advogados, e se eu não me engano, pessoas ali da área policiais, enfim, da área da segurança. E ele divide em 2 grupos. Um grupo, psicólogos, advogados e policiais, que nunca tiveram treinamento algum em análise das emoções, análise do comportamento não verbal e análise da desonestidade. E o outro grupo são pessoas que passaram por um mini treinamento ali de mais de 4 horas. Então ele ministra um workshop e ele vai lá e coloca esses 2 grupos para analisar situações de mentira, né, de contextos reais onde alguém está dissimulando ou contando a verdade. Então, vídeos de audiências públicas, vídeos ali onde uma pessoa, um suspeito está falando sobre o caso, se ele é culpado ou não. E o que ele observa? As pessoas que têm um treinamento de 4 horas, um pequeno treinamentozinho, elas performam cerca de 20% melhor do que aquelas que nunca estudaram isso na vida. Então você pode estudar sem problema nenhum, porque assim, a gente já tem naturalmente algumas formas de reconhecer isso. As pessoas reconhecem microexpressões faciais, emocionais de maneira natural. Por exemplo, muitas vezes você, quando tem criança em casa, a criança não sabe explicar, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Pelo olhar dela, pela vozinha dela, né? Uma criança que está triste, amuada. Você não chega perguntando para ela, acho que você está triste. Você chega perguntando o quê? O que aconteceu? O que você está com essa cara?
A gente naturalmente, instintivamente percebe isso. Algumas se aprofundam. E as que se aprofundam conseguem ter uma precisão muito melhor, conseguem ter, assim, observação realmente muito melhor. Cientificamente falando, você consegue ter um olhar melhor da situação. Mas a observação ela é natural. Todo mundo, em teoria, já nasce de fábrica sabendo observar o comportamento emocional. Isso é uma herança evolutiva que a gente tem em comum, né, que foi algo necessário para os nossos ancestrais há 60, 50 mil anos atrás, saber reconhecer emoção. Porque pensa comigo, né, Flávio? Eu tô lá, caçando, em grupo, 50 mil anos atrás, e de repente a gente vê um predador. Não tinha como eu virar pro cara do meu lado e falar assim, ô irmão, ó, um tigre dente de sabre ali às 14 horas. Então a reação mais inteligente biologicamente que o corpo desenvolveu foi arregalar os olhos para ter mais entrada de luz, para observar mais a ameaça, emitir uma contração na face que fosse visível pelo grupo inteiro e emitir um grito. E sair correndo. Então, esses comportamentos eles se mantiveram como uma herança evolutiva, biologicamente dizendo. Mas dá para ficar ainda melhor, cara. Pouquinho treinamento você fica ainda melhor. E aí, existe aí essa parte da sensibilidade é que diferencia um do outro. Sim. Todo mundo faz treinamento, alguns vão ser melhores, outros piores. É por aí. Perfeito, exatamente. E tem uma situação que a gente chama de naturais. São aquelas pessoas que elas vão se desenvolvendo sem treinamento e ficam boas, que é uma situação bem triste, inclusive. As pesquisas mostram que quando a pessoa passa por situações de abusos na infância, psicológico, físico, sexual, na infância, essa pessoa aprende naturalmente, entre aspas, ela desenvolve a capacidade de ler o comportamento dos outros. Porque ela quer saber que hora que ela vai ser abusada de novo. É defesa, né? É o mecanismo de defesa. É até bem ruim falar sobre isso, mas é uma forma que algumas pessoas desenvolvem naturalmente. Pessoa que passou por abuso na infância desenvolve isso naturalmente, mas dá para desenvolver, obviamente, com treinamento. Você consegue melhorar muito essa Se capacidade. existe esse treinamento, você faz isso. Aqui no Brasil eu sou atualmente responsável pela maior quantidade de alunos, né? Que a gente tem o 37 alunos na certificação em análise comportamental não verbal. Temos o treinamento apenas em detecção das microexpressões faciais emocionais. Temos o treinamento apenas para o pessoal que quer detectar linguagem. Então, às vezes o cara fala, não, eu quero entender discurso. Análise de discurso, persuasão. Isso é online ou Tudo à distância, cara. A gente ministra presencial também, mas a gente tem a academia metaforando, né? Que a pessoa pode aprender tudo lá com a gente. As ideias são as aulas gravadas e tem as aulas tira dúvidas, que aí é ao vivo com o Vitor. Mentoria, a pessoa entra, fala, Vitor, minha realidade é essa. Eu trabalho assim, assado. O que eu falo para convencer meu chefe? Vamos lá, referência tal, artigo tal, você pode usar tal estratégia. E aí eu vejo na minha cabeça aquele começo da história, quando o seu amigo perguntou o que você vai fazer com tudo isso. Curioso, que você, entre aspas, inventou uma profissão. Exatamente. Não, realmente, parando para olhar por esse lado, foi, né? O que você vai ser quando crescer? Minha profissão não existe. Perito judicial, professor de perícia judicial comportamental, né? Você ainda trabalha com perito? Bem menos e tem uma explicação objetiva. Eu nunca peguei um caso que não fosse infantil. Porque assim, crimes, por exemplo, um homicídio, você tem uma prova material. Se eu der um tiro em você, vai ficar pólvora, a gente vai ver a cápsula vazia, a gente vai ver uma vidraça explorada ali atrás, eu vou ver sangue. Então eu consigo ir por outras disciplinas, balística, bioquímica, enfim, biomedicina. Num crime sexual é a palavra da vítima contra o acusado. Muitas vezes não tem nem câmera, porque pensa que o cara que vai abusar, ele não olha e fala assim, câmera, deixa eu ir ali na frente da câmera e cometer o abuso. Então, a maioria dos casos que eu peguei, para não falar todos, foram crimes de abuso sexual infantil. Depois que a primeira filha nasceu, comecei a pensar um pouco diferente, começou a ficar ruim trabalhar com isso. Aí eu falei, cara, eu vou poluir minhas análises. Imagina, chega uma situação de um abuso, eu vejo uma criancinha que parece a minha filha. Aí eu vou lá e começo a enxergar, o cara está abusando e tal. Uma análise poluída. Então eu reconhecendo que eu tinha um envolvimento, falei, cara, eu não vou mais trabalhar com isso, eu vou dar até me fazia mal também. Para não poluir as minhas análises, para não correr risco de cometer nenhuma injustiça, eu vou me afastar. Isso é uma coisa muito séria, porque se você disser que não houve abuso e houve, você vai destruir a vida daquela pessoa. Exatamente. Se não houve e você disser que houve, você vai destruir a vida do acusado. Quer dizer, é muito complicado. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala, a análise de linguagem corporal, a análise do comportamento não verbal como perícia, ela sempre é uma ferramenta paralela. É igual um martelo, você não constrói uma casa inteira com um martelo, você tem outras ferramentas, mas o martelo é imprescindível, ele tem que estar ali em algum momento. Sabe, no acabamento, na finalização, no processo de você colocar um quadro, tem que ter um martelo. Mas não se faz uma casa inteira com um martelo. O 37 mil alunos, qual o perfil desses alunos? Muito legal perguntar. O nosso Bob. A última pesquisa que a gente fez era advogado, psicólogo, engenheiro, tinha uma grande parcela disso.
A gente tem até, inclusive, uma aluna que ela completou os 7, 8 cursos que a gente tem hoje ativo e ela começou a trabalhar com a gente. Então, ela participava de roteiro com a gente, ela participava em dúvidas de alunos internos. Então, é bem legal. Hoje em dia, acho que a maioria, cara, a vasta maioria do pessoal são advogados, né, pessoas associadas à área do direito. Tem pessoas da psicologia também, agora tá vindo um pessoal forte da área do marketing digital. Pessoal que quer falar melhor, quer convencer. A gente tem toda uma série de aulas ali voltada para você falar nas redes sociais e trazer mais público, né? Conseguir trazer mais público pro seu canal, pro seu perfil. Eu ia te perguntar exatamente o que essas pessoas querem. Não é só por curiosidade, não. Elas têm um objetivo claro. Por exemplo, eu quero faturar mais no meu canal digital. Muitas pessoas não conseguem se comunicar e não conseguem monetizar a própria comunicação. A gente tem percebido muito isso. Melhoria da própria vida, né? Sua vida pessoal também aparece porque a gente faz pesquisa de tudo. Então, nós recebeu X novos alunos. A gente vai fazer uma pesquisa com esses alunos para entender o porquê que aquela pessoa comprou esse curso. Então, a gente identificou que as pessoas iam muito pro pessoal. Tipo assim, quero melhorar minha vida pessoal. Tem duas coisas. O cara no pessoal é o cara que não consegue se comunicar e ele não se sente bem. Fico nervoso, então eu não vou conversar com tal pessoa, eu não vou fazer tal venda, eu vou ficar quieto e tal. Não sei se aquela pessoa tá me traindo, tá me enganando. Então essa é a questão pessoal, a insegurança do cara. Ele fica cada vez mais inseguro, porque ele não se comunica bem e não sabe quem é que tá ao redor dele, se ele pode confiar naquela pessoa. E no profissional, é a pessoa que fala, cara, como que eu me comunico de uma forma a monetizar isso? Que aí cai na questão das redes sociais. Como que eu falo para crescer a minha marca, para trazer mais gente pro meu canal? Até uma venda pessoal. Como que eu fecho uma venda, por exemplo, né? Então a gente tem voltado para ensinar isso. Na comunicação, sim, porque tem estratégias de venda, de marketing, a ancoragem não é a minha área, né, é a do Léo, claro. Mas na comunicação tem, a gente fala muito de gatilhos, porque assim, cara, isso que é o mais legal. A primeira pessoa a falar sobre comunicação persuasiva é um sujeito que muita gente ouviu falar, mas muitas vezes o pessoal não sabe disso. É um sujeito chamado Aristóteles. Ele falou disso há mais de 2000 anos, mas é pouco tempo que ele fala disso, né? E antes de Aristóteles tinha Platão, que também falava do poder da comunicação. Então, tanto Aristóteles quanto Platão, principalmente Aristóteles, que é quem vai desenvolver o primeiro grande tratado da retórica, né? Eles vão falar o seguinte, olha, é digno de censura, é digno de pena, se você estiver com a verdade, se você tiver algo que é válido, que vai ajudar as pessoas ao seu redor e você não conseguir convencê-las. É digno de pena. É digno de censura. Se você está com a verdade, se aquilo que você fala é bom, vai mudar positivamente a vida dos outros, você tem que saber falar disso. Saber falar de uma forma organizada. E aí o Aristóteles vai descrever uma série de tratados, como o Triângulo Retórico Aristotélico, porque ele percebe na época dele que tem os sofistas. Os sofistas na época de Aristóteles é descrito por Platão como aqueles caras que falam qualquer coisa para ganhar grana. Isso é o que Platão vai falar. Platão e Sócrates censuram ali. Os sofistas a rodo. A rede social tá cheio, né, de sofistas. Olha só que curiosidade, não é? Parece que ele deu uma volta. Eu tava vendo lá atrás. Se você for pensar nisso, na Flor de Lis, se o Vitor fosse um sofista, onde que estava a opinião pública? A favor da Flor de Lis. Era mais fácil ele Isso eu acho muito legal. A análise técnica, ele sempre focou em fazer análise real. É uma análise técnica. Então não tinha como. O que estão falando? Estão falando bem dela? Vamos fazer uma análise boa pra ela? Então meio que a gente sofreu muito em 2 anos. Até hoje, sofre até hoje. Mais menos, né? Porque quando a gente fez na polícia nós demos um treinamento agora na polícia da Mauá, sim, Polícia Civil, e quando mostrou o caso, todo mundo aplaudiu, porque todo mundo já conhecia o resultado, né? Uhum. Mas é fácil, né? Depois que você já conhece o resultado, é fácil. Quando você tá fazendo o vídeo, o nego tá xingando você. E mesmo quando a gente faz as aulas, o virtual nas dúvidas, a gente apresenta esse caso e todo mundo fala como se fosse algo comum que o Vitor acertou. E na época a gente apanhou bastante. Mas é isso, cara. A gente sempre tratou, né? Como eu falei, eu sempre coloco a comunicação. É possível você ensinar estratégias, a palavra correta, né? Um exemplo. Uso de emoções. Muitas pessoas passam um produto, elas passam um serviço. Aristóteles vai falar, mesmo se você tiver com a verdade, se você não elencar uma emoção, um gatilho emocional universal, sua mensagem não é escutada, né? É o que eu sempre falo, a diferença do caso Larissa Manoela, não sei se você acompanhou esse caso, foi passado. Eu posso falar desse caso da seguinte forma, olha, nós temos uma situação que envolve uma burocracia judicial em relação à sociedade de uma empresa, né? E que esses trâmites judiciais acabam, segundo algumas fontes primárias, acarretando em problemas para a vida de uma das sócias, né? Eu posso falar dessa forma, eu posso falar um absurdo, onde já se viu uma mulher trabalhar desde pequena. Imagine você, sua filha, 7, 8 anos de idade, trabalhar das 7 da manhã, sol, luz na cara, e não ter dinheiro para comprar um milho verde na praia. Porque 2 pais manipuladores
não deixam a mina ter vida. Eu posso falar das duas formas. Então, Aristóteles ele vai dizer, essa é uma das estratégias, por exemplo, você saber elencar uma emoção, mas não é falar qualquer emoção. Aristóteles ele vai narrar a série de emoções de gatilhos universais, que se você usar vão gerar apelo. Né? Isso é muito interessante. A gente falou, vindo no carro, falando sobre isso. Pablo Marçal ele tem uma estratégia retoricamente muito funcional. Ele sempre coloca um gatilho universal. Ele nunca vai lá e fala assim, olha, a situação é ruim. Ele vai lá e fala, olha, tem crianças morrendo afogadas no Rio Grande do Sul. E tem mesmo, é verdade. Como que você vai ficar contra crianças? Aí, olha como essa pergunta, ela te joga de volta. Você até esqueceu quem é que tá falando. Você nem quer saber se o cara falou a verdade, se ele tem prova do que ele tá falando. O gatilho emocional, crianças morrendo, é tão forte, é um gatilho tão pesado, que você já compra do cara, você já compra a ideia dele automaticamente. Então, tudo isso para exemplificar uma das técnicas que a gente comenta, que não sou eu que trago, é o Aristóteles, que funciona há mais de 2000 anos, porque retórica é estudada há mais de 2000 anos e tem funcionado até hoje. Pablo Marçal, ele é, digamos, pré-moldado? Isso é uma boa pergunta, hein? A gente só uma pergunta direta. Ele sentiu ou é tudo forjado? O que eu posso dizer é que ele tem uma comunicação muito funcional. A comunicação dele para o que ele propõe nunca erra, né? E acho que ele tem umas respostas, umas sacadas muito rápidas assim que funcionam. Mas vê-se ali nitidamente uma pessoa experienciada, uma pessoa que já se habituou a falar de uma forma que vende muito bem, uma forma muito persuasiva. E como ele retorna pro outro, né? Você faz uma pergunta difícil, já te retorna. Mas o que você acha, Flávio, do Pablo Marçal? Você acha que o Pablo ele tá certo, ele tá errado, então ele consegue jogar de Essa volta? estratégia chama alteração de holofote. Jogam em você, você joga de volta. Mas, Flávio, só para entender, Pablo Marçal por quê? O que você quer saber? Eu jogo de volta. Pablo faz muito isso. Acho que é. Dá até raiva, né? Porque você tá querendo ouvir o que o cara vai falar e ele Mas se não você responde. pegar um bom repórter, ele se dá mal. Como aconteceu. A gente falou sobre isso no canal. A gente fez uma entrevista comparativa dele num lugar que ele tem domínio. Porque, assim, existe uma questão chamada domínio, né? Você tem que ter o domínio do ambiente. Schopenhauer vai falar isso nos 38 estratagemas para vencer qualquer debate. Se você não tem o ethos é a credibilidade do orador, se você está num lugar que você não tem ethos, você tem que rebolar, você tem que não mergulhar muito fundo. Agora, se você está num lugar que você comanda, o ethos é seu, você pode ser um pouco mais folgado. E aí você vê um Pablo diferente, quando ele está no ambiente que ele domina, dando as entrevistas dele, e quando ele vai para o ambiente que ele não domina. Quando ele foi entrevistado na Brasil Paralelo, o jornalista foi bem incisivo, na época das questões polêmicas do coach da montanha e tal, foi bem incisivo, ele não tinha controle ali. E você vê ele bem mais acuado, respondendo mais picado. É o primeiro jornalista que faz ele falar que errou. Eu admito, eu errei e tal. Então tem essa diferença. O domínio, né, o local que você está influencia muito em como você vai se comunicar também. E você vê que até isso o Pablo sabe fazer. Como eu falo, a comunicação dele é muito funcional. Muito funcional. Políticos já te procuraram? Já ano passado, inclusive. Mas pro bem ou por ameaça? Os dois, tá? Ameaça também. A eleição de 2018 eu precisei mudar de casa, cara. Comecei a receber várias ameaças. Eu fazia vídeo sobre política, uma ameaça. Então beleza, comecei a receber ameaça, eu recebi um e-mail com um dossiê, o cara falando onde eu morava, onde a minha noiva estudava, né, porque era noiva, não, hoje minha esposa, onde minha mãe morava. Eu falei, ixi, complicado. Precisei mudar de residência, falei, cara, eu não vou colocar minha família em risco e tal. Mas já me procuraram também para melhorar da retórica, para melhorar a retórica, para se comunicar melhor, né. O pessoal pergunta assim, mas como que faz isso? Cara, o discurso, ele funciona como qualquer outra estratégia de comunicação. O gesto, a expressão. Se você souber as palavras corretas, você vai persuadir a pessoa. Mas aí que eu falo, o que eu prego desde o começo no canal Metaforando, é analisar o que a pessoa quis dizer, quais emoções, para além da palavra. Porque se você vai na palavra, você cai. Mas Vitor, você vai treinar um político? O cara aparecer, claro, né? O cara também não pode ir com uma ideia maluca, né? Eu quero convencer o público de que eu não fiz caixa 2 com tal empresa. Pelo amor de Deus, aí também não, pelo amor de Deus. Minha ética não me permitiria fazer isso. Ou mágica, né? Mas como já aconteceu, você pega um político, o cara é gago, o cara não consegue falar O trabalho como qualquer outro, claro. né? Mas é o que eu falo, mas o político vai lá e faz um comentário, mas o cara tá treinado, todos estão treinados, todos. Quando você vê o Bolsonaro com um pão francês com leite moça, aquilo é um treinamento de comunicação. Quando você vê o Lula usando um bonezinho de uma causa, aquilo é um treinamento de comunicação, cara. O cafezinho. Faz parte inclusive de um grupo de pessoas que trabalham para isso. Agora, mês passado, o Lula, governo atual, o presidente Lula, investiu 200 milhões, a maior licitação da história da Esplanada, em comunicação.
Análise das emoções, análise dos sentimentos, exatamente o que eu faço. Acabou agora, 2024. 200 milhões para analisar o sentimento do eleitorado, do público brasileiro, e com base nas emoções ele mudar a comunicação dele. Isso está em qualquer matéria, se você pesquisar jornal O Globo, Revista Oeste, Estadão, Folha, estão comentando sobre isso. 200 milhões investidos em comunicação. Não tem como, todo mundo está investindo nisso. Se você não quiser falar, eu vou respeitar, porque eu não quero confusão pra tua vida. Mas qual foi esse político que fez essa ameaça? Isso eu não posso falar. Tá bom, eu concordo. Eu tinha obrigação de perguntar, senão os caras vão dizer, porra. Ó, o que eu posso dizer que foi nas eleições de 2018. Tava polarizado o negócio. Não ajuda muito, mas enfim. Já tá tudo certo. Mas foi um lado só. Um lado só. Mas você estava olhando pra um lado só? Não, a gente falou dos dois lados, eu recebi a ameaça dos dois, mas quem me falou pontualmente assim, olha, você mora aqui, você mora assado, eu nem sei se foi o político, mas é que a informação foi tão pontual, saiu um vídeo que eu via que não era favorável pro sujeito, e saiu a mensagem na sequência, no e-mail na sequência, cara, não sei se foi o cara, mas parece que tem uma ligação. Mas foi um lado só. Mas isso acontece até hoje. Do Pablo Marçal tem vídeo positivo na comunicação dele e tem vídeo negativo que a gente critica. E o pessoal avassava nos comentários. Quando a gente tá falando bem do Pablo Marçal, critica a gente e tá falando bem. Quando a gente fala mal, critica que ele tá... Comigo é normal no futebol também. Eu falo mal do time, um monte de gente fica a favor e outro. Só não pode continuar falando mal do São Paulo. Que aí minha família não gosta. Tudo pra... Você vê que é curioso, eu não falo mal do São Paulo. Não, mas é engraçado isso. Eu cobro o São Paulo que eu conheci. Olha que curioso. Eu falei pra ele, eu acho que o Flávio é São Paulino, se eu não me engano. Eu fui. Agora não mais. Mas é curioso isso, porque... Não, mas é curioso isso aí na verdade, eu cobro aquilo que eu conheci. É diferente se eu falar mal. Não. Se você comparar hoje com o anterior, tá pior. Bem pior. Mas aí a culpa não é minha. Eu tô falando mal todo dia. Olha, era assim... E agora é assim. Então você tá falando mal. Bom, então era pior. Era melhor, né? Então piorou. Claro, eu posso fazer uma pergunta? Sei que eu sou entrevistado aqui. Lógico. Mas você conhece e tem contato com o pessoal que tá ali sendo entrevistado diretamente. Certo. A gente percebe que às vezes o pessoal conta umas histórias, principalmente no Vampeta. Qual que é o nível de veracidade dessas histórias, na sua opinião, no seu entendimento, no seu conhecimento, às vezes, assim? Né? Eu sou tão amigo dele que eu sei o que é. A verdade é a seguinte, todas têm um fundo de verdade. E aí tem o lado engraçado e tem o lado da verve dele. Ele é muito engraçado por natureza. Então exagera um pouco e tal, né? Mas todas têm alguma coisa ali. Tem umas que são absurdas demais. Tem umas vezes que ele saca o celular assim e fala, ó, no grupo aqui da Copa, o Kaká mandou, ó. Kaká mandou. Isso é verdade. Isso é verdade. O grupo da Copa ele tem. Agora o que fala no grupo. Não, aí ele, né? Mas é bom não contar segredo do Vampeta que ele passa adiante. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Uma última pergunta. Você falou que você analisa pessoas. Perfeito. E a gente lê que o psicopata não tem sentimentos. Você analisa reações. Um psicopata pode te enganar? Vamos lá, vamos fazer uma correção teórica então. Perguntaram isso inclusive na palestra da Polícia Civil do Amapá. O psicopata, ele tem emoções, ele não tem empatia. A empatia, tecnicamente, ela é definida como a capacidade emocional de trocar de lugar com a pessoa. Então, por exemplo, eu não vou te atacar, não vou te ofender, porque, e se fosse eu no seu lugar? Não vou fazer isso. Né? Tá. O psicopata, ele teoreticamente, é desprovido da capacidade empática. Tá. Só que ele sente emoções direcionadas para ele, emoções egocêntricas. Vou te dar um exemplo. Eu estava participando de um treinamento pelo Instituto Galeno em 2019, o psicólogo Leonardo Farias, referência, inclusive, em perfilamento criminal no Brasil, ele estava falando sobre um caso, né, uma situação onde um estuprador em série, pode-se dizer uma pessoa assim, com transtorno de personalidade social, né, psicopata, ele estava ali cometendo um dos ataques dele e a vítima, na visão dele, aparentou demonstrar prazer. Ele estava cometendo um ataque sexual e a vítima aparentou demonstrar uma reação de prazer. Ele sentiu raiva, ele sentiu emoções de raiva, parou o ataque e foi embora. Então assim, como com a pessoa que não sente emoções fica com raiva? O psicopata sente emoção, sempre direcionado para ele. Por exemplo, ele é pego, ele sente orgulho. Eles vão seguir. Você vai ver as entrevistas do Ted Bundy, quando ele é pego, é uma satisfação enorme para ele naquele momento. É a realização, assim, sabe? É como eu sou o cara, bicho. Olha como essa galera aqui inteira tá parada para me ver. Entrar numa delegacia. A Susan Smith, que tá todos os jornalistas, e ela sorri, né, com a morte das filhas. A Susan Smith é um caso que inclusive mudou, né, virou a chave de quem estuda comportamento não verbal. Aconteceu na década de 90. A mulher aparece na TV, meus filhos foram, Susan Smith é
A dos filhos no lago. Isso. É. Meus filhos foram... Meu carro foi roubado. Ela aparece na TV falando isso. Nas emissoras. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer um apelo como. Meu carro foi roubado com os meus filhos dentro. O rapaz parou, botou a arma na minha cara, pegou meu carro e foi embora. Quem tiver qualquer notícia dos meus filhos, eu só quero meus filhos de volta, pelo amor de Deus. E ela aparece em vários jornais falando isso por um período. E o pessoal começa a perceber que é estranho quando pergunta pra ela, mas viu, como que você tá se sentindo agora, né? Longe dos seus filhos. E ela sempre aqui. Ai, é uma emoção, satisfação, porque estão acreditando na história. A polícia começou a achar tão estranho esse comportamento, e alguns psicólogos também, que começaram a conversar com ela. Não demorou muito, ela confessou ela mesma. Prendeu os filhos no cinto, o cinto segurado dentro do carro, botou uma pedra e direcionou o carro pro lago. Matou os próprios filhos afogados. Então, o psicopata, ele sente emoções, sempre direcionadas para ele. Olha que bando de tontos estão acreditando no que eu tô falando. Satisfação. Raiva, como que essa vítima demonstra prazer numa situação onde eu estou atacando ela. Então ele sente. Agora respondendo a segunda parte da pergunta, ele poderia me enganar? Poderia enganar um técnico? Com certeza poderia, por isso que a gente sempre fala para você usar a análise não verbal como uma ferramenta paralela, né? Então você sempre entender ali, né? Um técnico, eu não consigo falar por todos, né? Mas a gente tem algumas orientações quando você participa de treinamentos e entende o que está mais em voga atualmente, de que a análise não verbal, quando ela é usada no contexto da dissimulação, ela surge muito mais para entender o norte da entrevista, para que lado que vai, do que virar e falar, cruzou a boca, mentiu. É muito mais. Deixa eu entender qual emoção o cara tá sentindo, vou usar essa emoção contra ele. Achar incongruência, né? Achar uma incongruência. Então, assim, isso aconteceu inclusive em São Paulo, não posso falar o nome, mas um agente policial que eu conheço estava participando de uma investigação. O cara, na interpretação dela, é um psicopata. E conversa vai, conversa vem. Num processo ali de investigação, de engenharia social, ela percebeu que o cara tinha um orgulho muito grande sobre ele, sobre conseguir enganar os outros, né? Aí começou a conversar com o cara usando essa emoção como exemplo, como abordagem. Você é um cara muito fera, mas você é um cara que, você nunca é pego e tal. E o cara começou a dar linha, marcaram uma conversa daqui, marcaram um encontro de lá, conseguiram pegar o cara em flagrante, entendeu? Então, assim, o psicopata, ele tem um potencial grande, porque as emoções, elas são estranhas. Você vê uma pessoa, tipo, alguém cai na sua frente, uma criança cai e se acidenta, você vai, meu Deus, se assustar. O psicopata, ele vai ou ficar neutro ou achar engraçado, mas ele vai ter as emoções direcionadas para ele. Então é um processo muito esquisito, sabe? Avaliar um psicopata, né? Mas, novamente, se você souber entender qual emoção está dirigindo ali o discurso dele, o pensar dele, você consegue usar essa emoção contra ele. Mas sim, ele pode enganar. Por isso que eu sempre recomendo usar a análise não verbal em outras ferramentas. Engenharia social, Open Source Intelligence e por aí vai. Acho que é importante também você encontrar a linha de base da pessoa, né? E esse é o fundamental. Esse é um conceito muito básico para a linguagem corporal. Não adianta eu tentar ver se o cara vai demonstrando um sinalzinho. Como que é esse cara no padrão? E aí entra a observação, de observar esse cara falando a verdade. Tem que ver como que ele faz o teste natural dele. A linha de base é fundamental. E entra novamente. Tem analista e analista. Tem analista que ignora a linha de base. O cara quer saber de sinal. Deixa eu ver se o cara fez o sinalzinho aqui e isso não vale em nada. Porque se fosse um analista qualquer, ele pode virar e falar assim, o Flávio tá coçando aqui a boca, ele tá discordando, que isso aqui é um sinal de negação, ele tá fechando a mão na frente do corpo. Tem nada a ver. É um sinal que você tá aqui. Eu tô vendo a sua processamento visual, você tá pensando e concordando, não faz sentido o que ele tá falando. É só isso. Não significa nada mais que isso, entendeu? Então vai muito de analista para analista. Ou tá frio, o ar-condicionado tá ligado. Não é isso, é que eu não tô interessado, eu tô com frio. Cada maluquice que você vai ver na internet, mas enfim, vai. Recomenda-se que use-se a análise não verbal em paralelo. O psicopata tem uma grande vantagem, mas ele sente emoções. Como é que a pessoa que quiser fazer o curso, como é que ela faz? É muito fácil, a pessoa pode ir no Google ali procurar Metaforando, mais Hotmart, ela vai encontrar todos os nossos cursos. Já tem um bot que a pessoa vai clicar no WhatsApp, ela consegue falar com nossos vendedores, ou na própria página do Metaforando, ela consegue clicar no curso que ela se interessa, vai ter todos os detalhes, e ela fecha a venda. Só pesquisar lá, cursos Metaforando ou Academia Metaforando. E se não achar, a DM do Instagram, a gente está sempre respondendo lá para tentar trazer mais alunos para o nosso lado. Agradeço muito, Leonardo, agradeço muito, Vitor. Vocês têm uma agenda carregada e mesmo assim acharam um tempinho muito bom para estar comigo. Eu agradeço demais e é ótimo, é delicioso ouvi-los, ouvir tudo que vocês falam. Tenho certeza absoluta que você em casa falou, nossa, que legal e tal. E foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Flávio, muito obrigado mais uma vez. Espero estar aqui numa próxima também, né? Sempre que precisar, estaremos por aí. Obrigadão. Com certeza. Valeu, gente. Flávio Prado Entre Amigos de hoje, muito especial, falando com o pessoal do Metaforando.